Com vocês, na Rádio Anunciadora, os campos estão abertos, um programa da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Niterói. Uma boa noite, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja com cada um de vocês. Estamos aqui em mais um programa, Os Campos Estão Abertos, um programa da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Niterói, na Rádio Anunciadora, que é a rádio oficial da Arquidiocese de Niterói. Então, estamos aqui hoje já indo para o 10º programa, louvado seja Deus. E estamos aí com a nossa irmã, que vocês já conhecem, né? Eu vou deixar ela falar o nome dela, porque senão eu apresento. E também temos um convidado que daqui a pouco ele vai se apresentar. Vamos lá, irmã. Agora é com você. Se apresenta. Oi, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Anunciadora. Aqui Miraci que está falando. Mais uma vez, né, como nosso irmão Cláudio disse, né? Na alegria de estarmos aqui vivenciando mais esse programa. Esse grande presente de Deus. Os campos estão abertos. E mais uma vez estamos aqui para estarmos juntinhos, né? É uma hora que passa rápido, mas unidos aí com vocês. E, lembrem, compartilhe o link para você estar espalhando essa notícia para todo o mundo, que nós estamos no ar. É verdade. E também hoje nós temos um convidado especial, vou deixar que ele se apresente, né? É uma bênção de Deus estar conosco hoje em nosso programa. Vai lá, padre, já falei, só não falei o nome, se apresenta aí para os nossos irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Anunciadora. Uma boa noite, meus irmãos e irmãs ouvintes aqui da nossa rádio oficial da nossa Arquidiocese de Niterói, Rádio Anunciadora, que quem fala com vocês é o Padre Eloy. Não estou aqui, né, de forma aquele que viveu um bom tempo também na renovação, né, e hoje vamos partilhar um pouquinho sobre essa minha experiência, que tem muito a ver também com a minha vocação, né, de fato. E também, né, já me apresentando também como aquele que está como vice-assessor da juventude também na nossa arquidiocese, né, e já pedindo orações, né, por essa missão que o Senhor me confiou um dia de ordenado, né, o ano passado, e já estamos aí, eu e o Padre Gabriel Ramalho, exercendo essa função, né, com a graça de Deus e com o Espírito Santo. Amém, amém. E eu gostaria, então, agora, aproveitando, depois desse momento de apresentação, né, nós elevarmos nosso pensamento a Deus. Gostaria de pedir a Miraci que conduzisse esse momento inicial de oração, nesse início de programa, pedindo já que o Espírito Santo possa vir já fazer a obra dele nessa noite em nossas vidas. É verdade. Já permitir mesmo que o Espírito Santo já vai agindo no meio de nós. Como é agradável, né? Como é prazeroso iniciarmos, seja qualquer atividade, estando ao lado do Espírito Santo. Aquele, né, que nos dá a paz, aquele que nos tranquiliza, aqueles que nos conduz a agir de uma forma correta. Então, você que já está aí do outro lado, já vai pedindo o seu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus vai, né, me dando esta paz, vai conduzindo o meu coração para que a palavra de hoje ela seja totalmente adentrada no meu coração, nos meus ouvidos, que saia pela minha boca como palavras novas e benditas de Deus. Então vai pedindo, venha Espírito Santo, vai me acalmando, vai me dando a serenidade, vai conduzindo-me para que eu possa ser grande instrumento de Deus ao ouvir a tua palavra. Venha Espírito Santo, vai pedindo isso, venha Espírito de Deus, vai acalentando os nossos corações. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E que essa noite não seja uma noite
como outra normal, mas seja a noite em que o Espírito Santo irá falar ao teu coração e te transformar através da palavra. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E assim, nesse momento inicial de oração, eu convido a vocês a continuarem nesse espírito de oração, ouvindo a música Shekinah. A promessa que jamais falhou já resplandece na vida de quem em Deus esperou. Quero viver esse amor apaixonado, um adorador. Sei que é do trono da graça que vem o Consolador. Céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo, desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei a glória do Rei, nos alcançou, em nós habitou. Consegue romper. Fidelidade é igual respirar para sobreviver. Aviva em mim esse amor para honrar teu chamado, Senhor. De santidade inflama meu ser, fogo abrasador. Céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo, desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei a glória do Rei, nos alcançou, em nós habitou. Vem sobre nós, Senhor, abraça-nos, apaixona-nos, Senhor, por Ti. Aleluia.
Desce do céu sobre nós, Shekinah, vem Espírito Santo. Acabamos de ouvir a música Shekinah, com Ministério Adoração e Vida, né, cantada também pelo nosso irmão Valmir Alencar, que é quem escreveu esta música. Louvado seja Deus. E é isso que o Espírito Santo já possa, então, preparar os nossos corações para a palavra de Deus, que já deve estar aí do seu lado, caso não esteja. Corre lá, pega a sua Bíblia, né? Porque agora o Padre Eloy vai conduzir esse momento da palavra de Deus para todos nós, né? O Padre Eloy abre o microfone aí e já pode nos conduzir nesse momento. Então vamos àqueles que estão nos acompanhando, que estão aí com a sua Sagrada Escritura à sua frente, lá no livro de São João, no Evangelho de São João, no capítulo 14. Hoje, uma palavra de um versículo só, mas que fala muita coisa no nosso coração. É um versículo 26. Então, possamos escutar esse pequeno versículo para que depois o Espírito Santo vai nos mover a compreensão daquilo que o Senhor vem nos falar nesta noite. E diz assim: mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, que através dessa palavra, né, eu quero convidar vocês antes da própria reflexão em si, a fechar os nossos olhos e percebermos exatamente esse ponto que o Espírito Santo nos leva, que Jesus, na verdade, ao falar isso com os seus discípulos, primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que é exatamente no momento em que os discípulos estão aflitos sobre como será a missão, como será o proclamar a boa nova. O Espírito Santo virá ao nosso encontro. O Espírito Santo, ele falará através de nós. Então, esse momento, o Senhor nos convida a sermos instrumentos dele, a sermos canais da sua graça, né? Ele utiliza justamente essa palavra, paráclito, e se a gente for traduzir, né, o termo paráclito significa advogado. O advogado é aquele que fala por nós, aquele que nos defende, aquele que se coloca justamente de toda a circunstância para nos defender e nos livrar das condenações. Então, o ser instrumento de Deus, o ser instrumento do Senhor, aqui é justamente se colocar na presença do Espírito para que ele possa agir. Primeiro ponto que a gente precisa deixar bem claro. E depois, é interessante perceber que, ao mesmo tempo que ele vai ensinar coisas novas, porque o próprio Jesus deixa isso bem claro, né? E o Pai enviará em meu nome e ensinar-vos-á todas as coisas, e ele ainda recordará. Então, aqui na nossa caminhada, precisamos entender isso de forma bem clara. As experiências ruins ou boas que nós tivemos na nossa vida, no momento em que o Espírito Santo nos modifica, nos transforma, elas não podem ser esquecidas. E aqui eu acho sensacional como o próprio Senhor faz conosco nessa caminhada, né? Apesar de, às vezes, nós olharmos para o nosso passado e vermos uma derrocada, né, diante do Senhor, e muitas vezes, pelos nossos pecados, pelos nossos desvios, é exatamente aí que o Senhor quer agir na nossa vida. É exatamente por isso. Não sei, assim, aqui o Cláudio Miraci também, se vocês já perceberam que às vezes no decorrer da caminhada de vocês, muitas vezes aparecem pessoas na caminhada que ou passaram por coisas parecidas que a que vocês passaram, ou que já estão passando por isso. E vocês, às vezes, têm a resposta exata para dar. Porque assim, poxa, eu estou passando por isso. Eu já passei e consegui superar. Isso não é uma coisa à toa. Eu costumava falar isso com meu irmão. Meu irmão, ele é fuzileiro naval. E aí, numa das conversas lá com os amigos dele, né? Ele falava, cara, aí os amigos ficavam falando para ele, né?
nossa, você é muito maduro, né? Você conhece muito, sabe muitas coisas. Aí meu irmão falava, não, meu irmão, e essas coisas que você estão comentando comigo, eu já passei, já tomei decisões erradas diante dessas atitudes que vocês estão comentando, e eu sei qual é o caminho correto agora, porque, né, passei por esses obstáculos, passei por isso. Então, quando nós ouvimos essa fala, né, que o Espírito Santo nos ensina os novos caminhos, e claro, nos ensinará sim, mas ele vai também recordar. Esse recordar é justamente nós sabermos de onde nós viemos, né? E saber esses obstáculos para que, diante de certos momentos que essas pessoas venham ao nosso encontro, a gente não afaste elas, mas simplesmente utilizemos também da nossa história recordada pelo Espírito Santo para ajudar elas a tomarem as suas decisões. Isso é ser instrumento de Deus, né? Às vezes a gente pode achar que para ser instrumento do Espírito Santo precisamos fazer coisas mirabolantes, extraordinárias, mas às vezes o simples de você recordar um passo errado que você deu e hoje você sabe por onde sair, já é um milagre na vida do próximo, já é uma grande diferença e uma grande transformação na sua própria vida. Então, eu acho que hoje poderíamos colocar isso também diante de nós, né? Colocar a nossa história diante do Espírito Santo, colocar ao nosso futuro diante daquilo que ele vai nos ensinar e permanecer com o coração aberto. Quando eu estava fazendo até uma pesquisa, né, sobre a passagem e também o tema, né, que me passaram, né, a ação do Espírito Santo na igreja, a gente pode falar trilhões de coisas de como ele age na igreja, porque ele age do jeito que ele quer, da forma como ele deseja. Mas olha que interessante, eu peguei alguns tópicos, né, e coloquei destacados aqui nas minhas anotações, né? E uma das coisas que é interessante perceber é o que sustenta a missão da igreja. E depois, que aí tem a ver também aquilo como a minha vocação, né? Ele torna presente o Cristo, que é o mais importante. No momento em que eu estou lá consagrando, eu peço que o Espírito Santo venha para transformar as oblatas ali, o pão em corpo, o vinho em sangue. Então, o Espírito Santo também tem essa ação, trazer Cristo presente a nós. E é interessante que ele não vem somente num acaso, ele vem verdadeiramente, né? Ali está presente o Senhor em corpo, sangue, alma e divindade. Mas também é interessante perceber que ele desperta a nossa fé. E eu acho que esse é o ponto crucial no dia de hoje. E de todos os tópicos que eu fui colocando, a gente pode colocar protege dos perigos, nos guia nas decisões, nos orienta nas práticas da igreja, nos próprios sacramentos, né? Nas orações, nas escrituras, na tradição, tantas coisas que o Espírito faz, mas eu acho que esse me saltou os olhos, né? Porque o próprio catecismo deixa bem claro, ele desperta a nossa fé. E é interessante nós percebermos que, inclusive na nossa criação, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele sopra esse ruar, né? Então ele não só nos desperta para a fé, mas nos desperta para a vida, nos desperta para ouvir o que Deus tem para nós. Então, esse despertar é muito importante na ação do Espírito Santo, porque precisamos estar sempre mais com o coração aberto para essa ação. Então, hoje, meu irmão, minha irmã, convido a você a justamente, quando a gente fala, né, de se retornar ao primeiro amor, que você deixe que o Espírito Santo possa despertar essa fé. E deixa que o Espírito Santo, às vezes, você pode estar ouvindo esse programa nesse dia, nessa quinta-feira, né, e às vezes está um pouco desorientado na sua caminhada, né? Está meio, né, de acordo com o que a gente vai ouvindo em muitas confissões, né? Meio pensando em largar tudo, chutar o balde, né? Deixa o Espírito Santo ele despertar sua fé nessa noite, faça com que ele possa mostrar o verdadeiro caminho, deixa ele te ensinar, porque às vezes a gente pode achar que sabe de muitas coisas da vida, da caminhada de igreja. Com a nossa razão, talvez, né? Conheçamos muitas coisas, tenhamos muitas experiências, mas isso não é o suficiente.
O Senhor, Ele quer nos ensinar novas coisas. Ele quer nos ensinar novos caminhos para que possamos trilhar e alcançar a experiência profunda com o próprio Deus. Então, se deixe levar nessa noite, se deixe se aproximar do Senhor e fazer com que Ele mostre para nós aquilo, a verdade que precisamos viver dia após dia. Amém? Amém. O padre colocou bem essa questão do Espírito Santo que sopra em nós, né, esse ruá. Eu quero convidar, então, complementando, a vocês ouvirem a música Sopra em Nós com a irmã Ana Paula. Minha alma tem sede
Rádio Anunciadora, 24 horas no ar. Sopra em nós, né? O Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo que renova todas as coisas. Olha, o padre colocou sobre a questão do Espírito Santo aí, né, em cima da palavra de Deus que foi inspirada para essa noite. E aí, padre, agora o senhor vai falar da ação do Espírito Santo na sua vida. Renovação Carismática Católica, o senhor colocou lá no iníciozinho do programa, né, que tem uma história aí da renovação na sua vida e na sua vocação. Coloca para nós aí, padre. Tem sim, né? Só para fazer um pequeno resumo, né? Na época que eu sou do Rio de Janeiro, na verdade, né, original de lá. E quando eu era um pouco mais, assim, ali por volta da 8ª série, quase no ensino médio, minha mãe se muda para Iguaba, né? E aí, assim, muito perdido com questão de grupo jovem, daqui, dali e tudo mais. O pessoal que era do Ministério de Música, o qual eu tocava na capelinha aqui perto de casa, na Capela da Praia, aqui em Iguaba, eles conheceram um grupo de oração jovem que tinha da Shalom em São Pedro da Aldeia. Na época que era o pároco, era o padre Cadu, né? Que era o pároco lá em São Pedro da Aldeia. E aí, na época, né, a gente fugindo de tudo quanto é jeito de Deus, né? Para não se comprometer com vocação nem nada. E aí eu fui para lá para conhecer como é que eram as coisas e tudo mais. E foi a primeira vez que eu tive o batismo no Espírito, foi lá. Acho que eu devia ter ali meus 17 para 18 anos, né? Foi a primeira experiência que eu tive com um grupo de oração. E depois dali, começou um processo de fuga da vocação sacerdotal. Olha só, hein? Porque assim, eu, de início, até eu lembro que minha mãe nessa época perguntou, né? Meu filho, você nunca pensa? Foi minha mãe que deixou, porque assim, a gente pensa, né? Às vezes um padre que fala, ou alguém assim, de longe e tudo mais. Não, quem foi minha mãe. Minha mãe chega quando eu tava mais ou menos nos 17, né? Nessa época do grupo lá. Ela perguntou, meu filho, você nunca pensou em ser padre, não? Aí eu falei, não, mãe, eu não quero isso pra mim, não, né? Eu conhecia a vocação também, né? E aí, foi justamente nessa época que eu comecei a ter essa experiência, só que eu fugia do grupo jovem da minha paróquia e ia para São Pedro da Aldeia, né? E conheci alguns padres, né? Não só o padre Cadu, né? Que me acolheu muito bem também lá em São Pedro da Aldeia. E assim, foi o primeiro padre da renovação que eu tive contato, foi o próprio padre Cadu, né? Então ali eu vi assim como era a vivência de um sacerdote, mas também um sacerdote que bebia dessa fonte, né? E deixar o Espírito Santo agir na liberdade. E algumas missas que eu participava com ele, assim, eu sempre ficava na expectativa da próxima, né? E eu comecei ali a me apaixonar pela Santa Missa também por conta disso, por conta dessa experiência, né? E aí, quando foi em 2011, eu participei de um retiro em Santa Maria de Campos, né? E aí eu fui com a Shalom nessa época, que era um retiro que agora eu não estou lembrado o nome específico, mas é um retiro muito conhecido, que eles fazem todo final de ano. E aí eu fui, né, me chamaram para ir, eu fui. E aí eu comecei a gostar da Shalom, queria entrar para Shalom, né, para poder fazer o caminho vocacional e tudo mais. Mais uma vez, de maneira assim, a fugir um pouco da vocação, né? Quando foi em 2012 que o meu diretor começou a me perturbar em relação à vocação sacerdotal, aquela pergunta da minha mãe continuava soando na minha cabeça, não sei porquê. E aí eu falei assim... Mãe é mãe, né? Mãe conhece. Ela não posso negar isso, né? E aí eu me deixei, assim, guiar pelo Espírito Santo nesse ano de 2012, né? Não fiz o vocacional na Shalom nesse ano, deixei passar um pouco, justamente porque também estava muito próximo do retorno do retiro, e eu não queria que fosse também só fogo de palha, né? Queria que fosse uma coisa que fosse bem pensada. E aí eu comecei a fazer as direções, né, com esse sacerdote, e num dia,
Agora eu não estou lembrado exatamente quando, mas eu sei que foi final de ano, ali por volta de outubro, novembro. Eu tive um sonho. Nesse sonho, Nossa Senhora, eu estava até aqui em casa mesmo, onde eu tô. E aí eu olhava para a parede e tinha uma imagem da Nossa Senhora Aparecida. E essa imagem, ela me chamava, né? Me chamava, falando: filho, olha, não dá mais para ficar escondendo, né, qual é a sua vocação, né? Então vamos, já começou a me chamar. E no sonho eu chorava demais, porque eu ficava imaginando como que devia ser sofrido. Porque assim, a gente via alguns sofrimentos de alguns sacerdotes, já naquela época, e eu ficava pensando: pô, vou ter isso para mim? Como é que vai ser daqui para frente se eu aceitar isso? Eu nem pensava a questão de estar sozinho, né? Porque, por mim, sempre me dei com muita tranquilidade essa questão. Às vezes até gosto. Eu brinco com a minha irmã, né? Que ela me mandou uma vez um vídeo de um padre falando, né? Domingo, na última missa, as famílias vão para casa e o padre vai sozinho para sua casa paroquial. E aí eu mandei uma resposta para ela: vocês não têm noção de como que domingo a gente deseja isso? E um pouco para casa para descansar um pouco, né? E ter esse momento nosso também com Deus. Não que a gente não tenha nas Santas Missas, mas o final de domingo, para mim, eu penso nesse momento, onde eu me encontro com o Senhor, depois de todo o cansaço do dia. E ali eu descanso nele, né? Para poder aproveitar o dia seguinte de folga. E aí essa experiência com Maria me chamando me levou a buscar, né, a resposta, se eu poderia dar isso ou não, né? E eu sempre, os grupos me mostrando, né, no grupo de oração me mostrando isso. Eu lembro que a primeira vez que foram rezar em mim, eu sentia como se tivesse uma casula sobre mim, a pessoa colocando as mãos nas minhas costas. E aí eu falei: gente, como que é isso, gente? Que sentimento é esse doido, né? De ser padre do no nada. sinal de Deus aí, ó. Eu tô falando uma casula, olha só, hein? Exato, porque assim, não era a minha blusa, porque eu só tava com uma blusa parecida com essa. Sempre usei blusa de igreja, né? E nesse dia, a pessoa fazendo uma oração, eu sentia como se tivesse como se fosse um véu por cima de mim, manto, né? E a pessoa fazendo a oração. E eu falei: meu Deus, que doideira é essa que Deus está preparando para mim, né? E aí eu fui conversar com o meu diretor, decidido de fazer o vocacional pelo menos, né? Para poder, se for, aí eu até brincava com ele: se eu não sentir nada, né, eu sigo a minha vida, vamos seguir a vocação matrimonial normal, né? Se for, aí o problema vai ser todo meu, a gente vai ter que responder esse chamado do Senhor, né? E aí eu sempre gosto de lembrar dessa experiência que eu tive, porque assim, eu nunca tinha ido a Niterói. Apesar de morar aqui em Iguaba, né, por um bom tempo, eu nunca tinha ido a Niterói. E interessante que hoje a gente trabalha junto, mas foi o padre Gabriel Ramalho que me levou a primeira vez ao seminário, que ele estava fazendo vocacional em 2012. E eu fui no último encontro, né, do vocacional, naquele ano, em 2012. O mês das respostas, né? Foi no primeiro domingo de outubro. E aí, quando eu entro na porta, naquele portão grande, né, do seminário, o portão estava aberto, entrou eu e o padre Gabriel de manhã cedo, né? Quando eu subi a rampa, eu escuto uma voz, parece que é doideira, né? Mas é o Espírito Santo que falou naquele momento, né? Eu tenho certeza disso. E o Espírito Santo falou assim: meu filho, é aqui o seu lugar. E eu fiquei todo arrepiado. E toda vez que eu lembro, eu me arrepio de novo. Porque eu percebi, eu falei assim, eu até brincava com o padre Carlinhos, que era o coordenador da equipe vocacional no ano, né? Eu ficava brincando com ele: padre, eu senti o Espírito Santo falando que aqui no meu lugar não pode alguém fazer um dia só de vocacional e já entrar para poder ser padre, não. Ele falava: não, meu filho, tem que fazer um encontro o ano todo, né? Você volta no próximo ano. E aí eu passei por 2 sentimentos depois desse encontro, né? Um da certeza de onde era o meu lugar, que era o seminário, então aquela angústia para chegar a março e começar os vocacionais, né? Mas ao mesmo tempo o sentimento da fuga, né? De querer sair, abandonar logo isso tudo, chutar o balde, né? E esses meses lá de novembro até março
para mim foram cruciais, né? Porque aí a minha decisão por entrar no seminário se dá justamente com o processo da jornada, né? A Jornada Mundial da Juventude foi algo crucial para eu decidir, né, que era essa realmente a minha vocação. Eu lembro que eu tenho uma foto muito significativa que eu tirei que tiraram de mim sem nenhuma pretensão, porque eu comecei a frequentar o grupo de jovens pelo teatro aqui na minha paróquia. E aí a gente fez uma apresentação sobre a figura de Jesus, alguma coisa assim, e eu fazia Jesus, eu de túnica branca, no meio, e os jovens do lado assim, me abraçando, né? Aí eu ficava olhando depois, dentro do seminário já, aquela foto, eu falei, gente, será que aquilo ali já era um sinal de Deus mostrando alguma coisa para mim? E eu tava duvidando, não queria enxergar. Não queria enxergar, né? E Deus mostrando isso muito, 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 né? E aí eu ficava, gente, Deus mostrou, né? E aí eu passei por um pequeno momento, assim, de... Não chegou a esse ponto de noite escura, né? Mas de grande dúvida no meu propedêutico, que é o primeiro ano de adaptação, aquela coisa toda. E eu pensei em sair. Eu pensei em dar um tempo mesmo. E aí eu conversando com o coordenador dos diretores espirituais do seminário, né? Aí ele chegou e fez a seguinte pergunta para mim: meu filho, vamos lá. Você quer desistir? Você quer sair? Quer dar um tempo? Se você quiser, você fala comigo amanhã e eu aviso a formação, você dá esse tempo e aí você vai decidir aquilo na sua cabeça e depois você volta. E aquilo ali me pesou quando ele falou isso, né? Que era uma coisa tão simples, era só eu falar que não queria e ele me desligaria do seminário, né? Então, assim, ficou mais difícil dizer sim para entrar, mais fácil dizer sim para entrar do que dizer sim para sair. E aí eu falei, não, padre, acho que tem alguma coisa aqui, né, que Deus me chama para fazer. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, você vai para suas férias, volta no ano que vem, você vai estar no seminário maior, na filosofia, eu vou ser o seu diretor espiritual, que ele não era, ele só era o coordenador, eu vou ser o seu diretor, e aí a gente vai tirando suas dúvidas durante o primeiro semestre. Se elas forem sanadas para não ser sacerdote, a gente faz o caminho juntos, né? E ele me ajudou bastante nesse sentido, né? De discernir isso tudo, né? E aí eu chego no meio desse ano, do primeiro ano de filosofia, com a seguinte convicção, né? Entrei pela misericórdia de Deus, porque só fiz um ano de vocacional e já entrei. Então eu entendi que foi pela misericórdia do Senhor. E depois a gente chegou junto na seguinte conclusão: quem me colocou dentro do seminário foi Deus. Quem vai me tirar do seminário vai ser o próprio Deus, né? Se eu não tiver que seguir essa vocação, que o próprio Deus me mostre, né? Então, assim, não me ligava das dificuldades de faculdade, que eu sempre tive dificuldade de estudo, não deixei com que isso pesasse, né, a minha caminhada. Tive muitas crises, mas eu acho que essa certeza, essa minha recordação do entrar no seminário, lá no finalzinho ali, no início de outubro de 2012, eu acho que me sustentou, né? E o Espírito Santo sempre, toda vez que eu pensava em desistir, o Espírito Santo sempre me recordava isso. Ele falava assim, olha, você se arrepiou à toa, né? Você se entregou à toa, né? E vai desistir só porque não está conseguindo passar na prova, ou porque está com certa dificuldade em pastoral A ou pastoral B, ou numa exigência que a formação está fazendo para você, e aí você vai desistir. E aí ele sempre me recordava justamente essa minha entrada no seminário. E essa convicção que eu sempre tive, né? Se Deus me colocou, se eu tiver que sair, Deus vai me tirar. Eu sempre deixei isso bem claro para a formação em si, né? Porque a gente sabe, né? O formador sempre coloca isso para nós, né? O primeiro formador é o próprio seminarista, né? Então, se eu não me permitir que o Espírito Santo me mova a crescer, né, dentro do seminário, então não é minha vocação. E aí eu fui percebendo que isso ficou mais aflorado quando eu comecei a fazer as pastorais. Porque nas pastorais eu tinha que
não viver como padre, mas já me portar como tal, né? Porque a gente chega na paróquia, o povo, mesmo sabendo que a gente é seminarista, exige um pouco da gente como se fosse um padre, não tem jeito. E a gente tem que responder como isso, como tal. E aí eu comecei a pensar com mais seriedade, né? Eu sei que ainda faltava 5 anos ainda para dar a resposta definitiva, mas eu ficava assim, gente, será que é isso mesmo? Né? E aí, quando eu estava no 2º ano de teologia, eu tive um outro sonho, que Deus me deu a graça de ter, né? De me ordenando, né? Eu e alguns irmãos, eu não lembrava de todos, mas principalmente os 2 que estavam lá comigo, eram o Hugo e o Rafael, que se ordenaram comigo. E ele me deu essa possibilidade de visualizar essa minha ordenação. E aquilo ali me assustou ao mesmo tempo, que eu falava, caramba, é uma coisa assim muito grande, né? E eu sempre tive aquela ideia de assim, de ver alguns movimentos que a igreja permite, né, ao fiel como uma coisa muito grandiosa. Eu não me vendo, como a gente às vezes coloca, né, digno de exercer, né? Uhum. Como, por exemplo, quando a gente está no 2º ano de filosofia, nós recebemos o ministério de MEB, né? Ministro de Bênção. E aí eu ficava, caramba, como ser uma pessoa, se fazer tão humilde o suficiente de clamar as bênçãos de Deus. Aí no 3º ano, ministério da Eucaristia. Tocar o próprio Senhor, primeira vez, né? Tremendo. Gente, que doideira é exercer esses ministérios, né? E depois vai se colocando, né? Se colocando diante de Deus e deixando o Espírito Santo me moldar para exercer as próximas, né? A igreja reconhecer minha vocação na admissão, receber o ministério de leitor no leitorado, receber o acolitato, né? Preparar o altar. Tanto é que quando eu me ordeno diácono, uma das coisas que até, não sei se vocês conhecem o diácono Alexandre, que trabalha lá na catedral, né? Uhum. Ele perguntou, e aí, como é que está sendo a experiência como o diácono? Porque ele já estava fazendo escola diaconal no ano. Aí eu falei assim, caramba, a doideira máxima de tudo não é nem preparar o altar, não é nem levantar o cálice. No momento da procissão, você beijar o altar junto com o sacerdote. Porque ali você se coloca como sacrifício também, né? Mesmo não sendo aquele que realiza o sacrifício. E assim, diante disso tudo, já resumindo, né? Também para não ficar um programa tão grande, perceber essa ação, né, do Espírito Santo que vai me moldando. E eu sempre tive para mim, uma das minhas ejaculatórias que eu sempre gostei desde sempre, né? É aquela ejaculatória Jesus manso e humilde de coração, né? Porque eu penso que a mansidão é a virtude que nos move, apesar da grandeza do Senhor, a gente se colocar ali, não como digno, porque digno a gente nunca vai ser, infelizmente. A dignidade a gente ganha um pouquinho com a graça de Deus, não pelas nossas forças. Mas se colocar como necessitado, sabe? De toda essa graça. Por isso, quando eu falo de ser sacerdote pela misericórdia de Deus, é justamente porque foi a misericórdia que me proporcionou tudo isso, né? Apesar de só um ano de padre, a gente fala, né? Um ano de padre parece que a gente já viveu 1000. É tanta experiência, é tanta coisa vivida, né? Olha, eu estou falando e eu estava anotando aqui algumas coisas e é um belíssimo testemunho, sabe, padre? Um belíssimo. Para quem estiver ouvindo agora, eu creio, né, com certeza, mas aqueles que estão ouvindo, com certeza se deliciou com esse seu testemunho. De repente, quem sabe tem alguém que está aí desse outro lado aí, padre, escutando e está nessa indecisão desse chamado, né? Dessa ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. E aí eu fui anotando aqui, e o que o Senhor colocava no meu coração diante desse testemunho é que o Senhor viveu, e o Senhor vive pelo Espírito Santo sem reserva. A ideia é essa. Às vezes nem eu entendo, mas assim,
Eu acho que o fato de eu não entender, eu entrego para o Senhor e falo, Senhor, vai agindo aí. O padre deixou-se conduzir, né? Na época ainda jovem, né? Oitava série, né? E aí, aquela experiência do Espírito Santo, e ali ele, vou, não vou, a mãe fez o convite, fez o primeiro convite, e aí, vai ou não vai? Não, mãe, não é o que eu quero, né? E Deus foi paulatinamente, né, mostrando cada ponto, mudando uma experiência que ele traz até hoje. Está com um ano de padre e volta e meia ele lembra lá naquele momento, como também durante o seminário. A própria palavra, né, de hoje e que assim, ele leu fala disso, esse desejo de viver por Cristo, né, e ser conduzido por ele. Né? Eu lembro até de um momento que sempre fica na minha mente, né? Quando se fala da providência de Deus, né? E de se entregar à vontade. Eu lembro de uma vez que eu tava... Foi uma folga, uma das primeiras folgas que a gente teve lá na filosofia, né? E eu tava querendo muito vir em casa, né? E aí, já tá em março, a primeira folga foi em abril, né? Então eu tava querendo muito vir em casa, só que eu não tinha nada para vir, né? Não tinha dinheiro nenhum para poder vir. E aí eu falei assim, senhor, se for para ir para casa, você vai dar um jeito, né? E aí eu deixei. Daqui a pouquinho eu tô lá na sala, na sala comum da filosofia, e aí tinha um irmão que tava de carro indo para Búzios, que ele morava em Búzios, da minha turma. Aí ele, ué, você vai ficar aí? Eu falei, ó, não tem dinheiro para ir para casa, não. Aí ele, ué, te deixa no meio do caminho, se ajudar. Eu falei assim, ué, se você me deixar igual, já tá valendo, eu vou andando, não tem problema. E aí ele me levou. Aí eu falei assim, e eu fui todo o caminho falando, gente, eu vou para casa, mas eu vou voltar como? Se ele oferecer carona para voltar, a gente aceita, não tem problema. Mas ele não ia voltar no mesmo dia, porque ele tinha algum compromisso no domingo e não voltaria no domingo. E aí, como que eu vejo a providência de Deus, né? Quando eu cheguei em casa, a minha mãe estava aqui, né? Tinha o nosso vizinho, está até aqui hoje, aqui do lado. Ela chegou para mim e falou assim, Eloy, o Marcelo, que é o nosso vizinho, né? Ele tá vindo essa semana agora. Perguntou se você não pode cortar a grama dele. Depois eu te passo o dinheiro e tudo mais. Aí eu falei, opa, a providência de Deus agindo aqui. Olha a providência de Deus aí, ó. Toda alegria, cortei a grama. Aí daqui a pouco eu já tinha um dinheiro para voltar. Eu voltei com muito mais tranquilidade. Mas aí isso acontece, sabe, padre? Eu creio, quando realmente nós nos entregamos, né? Confiamos totalmente. Exato. Porque isso foi uma entrega total, né? Não tinha como você ficar questionando. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Aí não vai. Não, foi. Porque ele sabe que o senhor não vai nos deixar só, ainda mais que o senhor estava indo para sua casa, né? Ver seus parentes, seus pais, sua mãe. Então, assim, é muito lindo. Eu volto a repetir isso. É um testemunho, assim, que me engrandeceu, porque mostra total, mesmo, né, pelos os desertos que o senhor falou que passou, que todo mundo realmente passa, que eu acho necessário esses desertos na vida da gente, para que a gente possa realmente ter a certeza de que Deus está ali, né? Mas como foi bonito o senhor permitir esse agir do Espírito Santo no senhor, entendeu? Para que realmente as coisas fossem concretizadas conforme a vontade dele. Isso, olha, engrandeceu a minha alma. Ganhei minha noite. Olha, eu estava aqui babando nas palavras do padre, né? Porque eu nem ouvi, e só escutando, né? Essa maravilha de Deus na vida dele, né? Que ele teve coragem, apesar de, às vezes, ficar assim meio na dúvida, ele teve coragem de deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. É ação, né? Como a gente disse. Exatamente, e estar vivendo tudo por Jesus. E eu quero convidar você a ouvir a música Só por Ti, Jesus. Só por Ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar.
me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar, como um rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar, como um rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar. Meu irmão, minha irmã, você que nos ouve nessa noite, talvez a dúvida estava aí pairando no seu coração, mas a exemplo aí do Padre Eloy, né? Se deixou conduzir e o Espírito Santo foi mostrando na caminhada dele qual era a vontade de Deus para ele. Tá aí, ó, hoje padre, né? 1 ano de padre, né, Padre Eloy? Louvado seja Deus. E assim, qual é a mensagem que o senhor deixa para a juventude, para aquele que está nos ouvindo agora, diante de tudo isso que o senhor colocou, talvez diante da incerteza, diante de dar um sim verdadeiro a Deus? Coloca para a gente. Já estamos nos minutos finais, faltam aí 5 minutos para terminarmos o programa, mas deixa essa mensagem para os nossos ouvintes. Eu queria deixar assim, uma frase que me pegou muito e me deixou muito tranquilo quando eu fiz a minha missa de envio para o seminário. É uma de, se eu não me engano, João Paulo II, né? Que ele fala, não tenhas medo de se entregar a Deus, né? Ele não tira nada, na verdade ele dá tudo. E eu acho que eu estava até brincando, conversando ontem, na verdade, com um jovem, tem muitas dúvidas vocacionais, e ele comentava, né? Às vezes eu penso que é mais fácil se entregar ao sacerdócio porque eu largo tudo, e aí eu vou ser padre e tudo mais. Aí eu falava, mas na vida matrimonial também
você é chamado a dar tudo. Não tem vocação ao qual você tenha resguardo para você. Não. Você tem que aprender a dar tudo em qualquer vocação, qualquer chamado. E não tenha medo. Não ter medo de dar tudo é justamente a ideia que Deus tem para nós. Ele quer que a gente seja santo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente entende que ser santo é dar de tudo para Ele, qualquer vocação que a gente responda ao chamado de Deus já é o suficiente. Então, não tenha medo, jovem, né, de seguir, seja qual vocação Deus te chama, né? Independente da idade, independente do momento que você se encontre, né? O importante é ter o coração tranquilo e aberto para a ação do Espírito Santo, para que ele possa fazer a sua vontade na sua vida. Amém. Então, agradecemos aí a presença do Padre Eloy Rodrigues, né, conosco. Padre Eloy está em que paróquia hoje? Fala para esse povo aí, para te visitar. Tu tá de Quem férias, quiser me visitar. Agora estou um pouquinho de férias até o dia 15, mas eu estou como vigário paroquial ali do Padre Pedro, em Rio Bonito, na paróquia do Centro, Nossa Senhora da Conceição. Então também está se aproximando a nossa festa. Então, né, daqui a pouquinho, no final de novembro, já inicia a nossa novena. Então todo mundo está mais do que convidado a estar conosco lá, celebrando cada dia dessa novena da Imaculada Conceição. Amém. Iraci? Oi. Ainda estou aqui anestesiada. O Espírito Santo foi anestesiando, acalmando, né, a pessoa um pouco. Ai, gente, olha, muito obrigada, viu, Padre Léo? Amém. Eloy, olha, até profetizei, Padre Léo, Padre Eloy. Foi uma grande graça mesmo, de verdade, viu? Amém. Que o Espírito Santo continue sempre assim, fortalecendo esse seu chamado, que esse um ano se transforme em 50, 60 anos, quem sabe bispo. Aleluia. Não é não? É para ir profetizar, não é? Quanto mais, melhor. Carismático tem o quê? Oração, não é isso? Isso. Orar, profetizar e vamos embora. Quanto jeito. Mais tempo puder, melhor. Opa! Muito obrigada. Obrigada mesmo pela sua presença. Padre Eloy eu falava, que agradeço pelo convite. Amém. O Padre Eloy falava da festa da paróquia dele lá, né, de Rio Bonito, mas a minha paróquia também vai começar agora celebrando os 80 anos de evangelização no bairro. Né? Então, a partir dessa quinta-feira, dia 7, nós começamos com a nossa novena e a festa de Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, no bairro da Engenhoca, Vicariato, Niterói, que é a minha paróquia, né? Será no dia 16 e 17 de novembro, né? Para quem não sabe, a Mãe da Divina Providência é celebrado no terceiro sábado de novembro. É uma festa móvel. É no sábado que antecede o domingo. Ela é móvel. Então, no final de semana, 16 e 17, logo após o feriadão, né, do dia 15, né, no início do feriadão, nós estaremos celebrando Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. Quem quiser conhecer a fica no bairro da Engenhoca, né, no Vicariato Niterói, Rua Dom Antônio de Almeida Moraes Júnior, número 125. Tinha que puxar para Manda um abraço ao Padre Hugo. Com certeza, dou um abraço sim. Aqui nós temos 3 padres, né? O Padre Cláudio, o Padre Hugo e o Padre Sebastião. Né? A paróquia da e a paróquia do São Sebastião, no Barreto. Mas nosso programa está chegando ao final e foi uma graça de Deus estarmos com o Padre Eloy hoje. A você, ouvinte, né, da Rádio Anunciadora, divulgue o nosso programa toda quinta-feira, às 21 horas. Né, nós estamos aqui reunidos com a graça de Deus sobre o auxílio da Santíssima Virgem Maria e sobre a inspiração do próprio Espírito Santo, né, que tem conduzido a cada um de nós esse movimento da renovação carismática católica, que em nossa arquidiocese, não esquecemos, estamos celebrando o jubileu, 50 anos do batismo do Espírito Santo em nossa arquidiocese, pelo movimento. O padre falou lá no iniciozinho, né, da experiência dele com a Shalom. A Shalom faz parte da mesma corrente de graça, né, de nós, Renovação Carismática Católica, louvado seja Deus, né? Cada um com os seus carismas próprios, mas fazemos parte dessa experiência, né? Como o Papa Francisco diz, essa mesma corrente de graça. Agradeço a você que esteve conosco e esperamos vocês na próxima semana
com a graça de Deus. Amém? Estivemos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite. Rádio Anunciadora agradece a sua companhia. Continue com a gente.